Se você entrou no vídeo agora, clicou aí para dar início ao acompanhamento da aula, eu peço que pare e vá para o outro vídeo que dá início a esta aula referente a município, cidade, metrópole e megacidade. Obrigado. Muito bem, como eu concluía o primeiro vídeo, tratava naquele momento a respeito de megacidade e cidade global. Agora, o que eu gostaria de agregar é efetivamente o conceito de região metropolitana. Falarmos também um pouco da relação de região metropolitana com cidade global e megacidade, e falarmos também o que tudo isso, tratarmos de responder minimamente a pergunta, o que essas coisas têm a ver com política. Muito bem, a respeito de região metropolitana, no caso aqui do Brasil e muito de São Paulo, a região metropolitana foi um reconhecimento do grande problema que ocorria com o crescimento muito rápido das cidades, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, fazendo com que as mesmas extravasassem, rigorosamente falando, o limite dos seus municípios e ligando, né, o fenômeno urbano de um município da capital com os municípios vizinhos e, com o passar do tempo, para além desses imediatamente que faziam divisa com os municípios capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Muito bem, só que vivíamos no começo dos anos 70 sob o regime autoritário militar. E esta primeira legislação, então, ao pensarmos em região metropolitana, primeiramente estamos pensando num recurso legal para dar suporte a uma ou mais políticas públicas e de gestão. O regime autoritário militar reconhece na época então esse problema. Já tínhamos, vamos assim dizer, um conjunto de urbanistas, sociólogos que de certa maneira conseguem influenciar os governos estaduais da época e ao mesmo tempo se fazer ouvir minimamente pelo regime autoritário, e se consegue então uma primeira legislação criando as regiões metropolitanas. Bem, mas para que serviriam as regiões metropolitanas? No que elas rigorosamente ajudariam a esse fenômeno em termos de solução de problemas que existiriam? Basicamente, seria que as regiões metropolitanas elas poderiam dar recursos orçamentários do ponto de vista do próprio orçamento federal para que estes problemas pudessem ser mais bem encaminhados, diferenciando dos demais municípios dos estados. Mas há aí um problema de saída, porque afinal de contas, mesmo vivendo debaixo de um regime autoritário, nós não deixávamos de ser, pelo menos constitucionalmente, ainda e quando essa Constituição da época de 67, depois aviltada pelo ato institucional número 5, ainda e quando nós fôssemos um país federativo. Então, em sendo um país federativo, quando muito seria um pressuposto de que um tipo de legislação dessa natureza deveria ser mais da alçada dos governos estaduais, dos Estados-membros, porque seriam eles que estariam rigorosamente convivendo com os municípios dentro dos seus limites, né, dos limites estaduais. Quando então transitamos do regime autoritário para o democrático, para a nova república, tivemos a Constituição Federal de 88 e ela já expressa que os Estados-membros, tal como se esperaria numa federação, passariam a dispor então de muito mais possibilidades e competências. Dentre então essas competências que estarão abrigadas nas constituições estaduais, a de São Paulo já prevê mais de uma região metropolitana para São Paulo, né, e define que caberá então à Assembleia Legislativa, a partir de iniciativa do Poder Executivo, legislar sobre a matéria. Muito bem, para além da região metropolitana de São Paulo, teremos outras regiões metropolitanas, áreas metropolitanas, enfim, diferentes configurações muito interessantes.
No que, do ponto de vista estadual, talvez possa se falar em inovação. A inovação, quando muito, foi que se passou a estimular, reconhecer que basicamente não seria um orçamento um pouco mais robusto para um conjunto de municípios compondo a região metropolitana que conseguiria avançar muito na solução de problemas comuns. Então, previu-se que os municípios poderiam se consorciar, enfim, poderiam encontrar formas de agrupamento para resolver seus problemas, não simplesmente debatê-los, mas encontrar soluções comuns, criando então, vamos assim dizer, determinadas figuras jurídicas que permitiriam aos mesmos colocar isso em prática. Então já temos aí, atualmente em 2020, um razoável acervo para se fazer um balanço sobre os acertos e equívocos que, enfim, foram visíveis ao longo desse tempo. Não vai ser objeto aqui do nosso pequeno vídeo tratar disso daí, mas era a nossa preocupação mostrar a existência desse recurso legal, político, de gestão, que faz com que então os municípios, no caso da região metropolitana de São Paulo, que são 39, não só possam estar articulados, sejam no conjunto, também em pequenos grupos entre si, mas é claro, numa relação muito íntima também com o governo do Estado. Mas aí, passando para o segundo ponto, do que eu queria tratar nesse vídeo, muito ligado a isso, que é a questão política, o que isso tem a ver com política, é que não é muito, talvez, difícil imaginarmos que, se você pensa 39 municípios e agrega também a Assembleia Legislativa, governo do Estado de São Paulo, dá para você imaginar a complexidade disso, porque governos municipais na região metropolitana são governos de diferentes partidos, as câmaras municipais são compostas por diferentes forças políticas, muitas vezes não há um alinhamento muito grande com a composição político-partidária da própria Assembleia Legislativa e nem de quem é o titular no governo do Estado de São Paulo. Então, é bem complexo o encaminhamento aí dessa gestão, vamos assim dizer, metropolitana, porém, ela é necessária. E, por último, eu acho que é importante também a gente dizer que região metropolitana não é nível de governo. E região metropolitana, portanto, não sendo nível de governo e lidando com dois níveis de governo, o Estado-membro e os municípios, há aí algo que exige, vamos assim dizer, muita visão, muito empenho, muita dedicação, não apenas orçamento, e muita maturidade do ponto de vista democrático. Talvez algo que esteja um pouco em déficit, faltando nos últimos tempos na vida política brasileira. Mas é o caminho, nós temos que aprimorar este recurso das regiões metropolitanas, acho que há espaço político-institucional para isso, e já um novo acervo de conhecimento, e não suprimir pura e simplesmente a existência, como eu já cheguei a ouvir de um ou outro prefeito, não agora, no passado, talvez muito frustrado com as dificuldades de encaminhar as suas questões dentro disso. Eu me lembro bem que esse prefeito com quem eu conversava dizia: eu mal consigo equacionar os problemas do meu município, com as dificuldades que eu tenho na Câmara Municipal, o que não dizer então quando eu tenho que me relacionar com outros prefeitos, que por sua vez têm problemas com suas câmaras municipais, e também com o próprio governador, Assembleia Legislativa. Então, eram mais ou menos essas questões que nós queríamos tratar com vocês nesse breve vídeo, que eu acho que com o nosso artigo, que estará disponível a partir aí da próxima semana para vocês, acho que haverá um manancial muito mais rico para vocês conhecerem melhor um assunto dessa natureza. Eu vou ficando por aí, esperando que a gente consiga estar num contato mais próximo, com maior reciprocidade do que é um vídeo muito unilateral, muito brevemente. É isso aí, muito obrigado e até breve.